Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 20 de junho de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na 8ª semana com a mensagem 8, Beber, Comer e Desfrutar de Cristo. Senhor Jesus, para a gente aproveitar mais essa palavra, a gente precisa ir diante do Senhor, né? Invocando o nome do Senhor, né? Buscar a presença dEle, né? Para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender naquilo que Ele quer transmitir para cada um de nós, né? Especificamente. Ó Senhor Jesus, né? A gente sempre diante da palavra, o que a gente precisa é sempre conseguir, né? Ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para cada um de nós, né? Especificamente. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Jeremias capítulo 29, do versículo 12 ao 14. Senhor Jesus. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde eu vos mandei para o exílio. Ó Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 8, versículo 6 e versículo 8. Senhor Jesus. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Senhor Jesus. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Ó Senhor Jesus. Agora capítulo 12, versículo 25. Senhor Jesus. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 3. Senhor Jesus. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Senhor Jesus. Agora ler com oração. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Senhor Jesus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, um ambiente espiritual na igreja. Ó Senhor Jesus, vivendo no Espírito, desfrutaremos de Cristo e nossa vida da igreja será repleta de riquezas espirituais. A igreja em Corinto apresentava deficiência nessa questão, pois os irmãos viviam na carne e davam ênfase aos sinais e filosofias. Como resultado desse viver misturado ao mundo, havia dissensões e partidarismo entre os irmãos. Paulo advertiu as igrejas na Galácia: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Há uma guerra, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Vence o lado para o qual sua mente se inclinar. Se a mente se voltar para a carne vence, e o resultado é morte. Entretanto, se a mente se voltar para o Espírito obtém vitória, e o resultado é vida e paz.
Mas lembre-se de que quem vive na carne, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Em nosso viver diário e no viver de reuniões, devemos colocar a mente no Espírito. Assim teremos um ambiente espiritual. A palavra será assimilada pelos santos e haverá paz na igreja. Ó Senhor Jesus! O desfrute de Cristo gera uma esfera espiritual. Se em sua cidade a esfera está pesada e não há avanço do Evangelho, você deve lutar para mudar a condição da igreja. Envolva-se, tenha uma postura ativa, invoque o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, tenha um viver de invocá-lo e de orar. Esses hábitos saudáveis influenciarão outros irmãos. Um ambiente espiritual será gerado e o Espírito terá liberdade de agir na igreja. No passado, recebemos a visita de cooperadores de outros países e estes ficaram impressionados com o exercício do Espírito e o ambiente espiritual entre nós brasileiros, pois no país de origem deles, a vida da igreja é muito formal, tradicional e há pouca liberdade para o Espírito agir. Precisamos zelar pela esfera do Espírito na igreja, em nossa cidade. E isso é responsabilidade de cada um de nós. Seja um agente de mudança, para que sempre tenhamos reuniões cheias de vida. Um ambiente assim, saudável, cheio de alegria e desfrute. Um convidado que participar se alegrará e tocará na palavra e na vida de Deus e certamente retornará. Ó Senhor Jesus! Por não contar com agentes de mudança, o ambiente na igreja em Corinto não era espiritual, e sim carnal, a ponto de surgirem discussões, preferências e divisões. Devemos lutar e nos posicionar para promover a unidade da igreja. Divisão é algo muito doloroso, cujo resultado é morte. Não há qualquer razão ou pretexto que justifique divisão na igreja. É um grande perigo viver na carne. Ó Senhor Jesus! Diante desse quadro, Paulo declarou aos coríntios: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Talvez ninguém declare abertamente, mas pode haver ciúmes, porque alguém está se destacando nos serviços da igreja, ou tem mais habilidade de ministrar a palavra. Se isso ocorre, é sinal de que não está sendo manifestada a humanidade de Cristo. Ó Senhor Jesus! Em Filipenses lemos: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. A palavra grega para entranhados afetos é splankino. Refere aos sentimentos refinados provenientes das entranhas, da humanidade perfeita de Cristo. Nosso relacionamento com os irmãos depende desse splâncano de Cristo. Se vivermos por nossa humanidade caída, surgirão preferências e divisões. Contudo, por meio da humanidade elevada de Cristo, amaremos todos os irmãos. A compaixão também tem origem no splâncano de Cristo, pois por meio dele surge em nosso interior empatia com as pessoas e podemos compadecer-nos delas. Precisamos dessa humanidade elevada de Cristo para viver a vida da igreja. Dessa forma, não haverá espaço para nenhum sentimento carnal causar dano entre nós. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! É um perigo, né? A carne, né? Ó Senhor Jesus! Né? A gente já vê, né? No mundo quantas coisas a carne já produz. Agora na igreja, coisas piores ainda, né? Senhor Jesus! Porque acontece, a gente quando está lidando com pessoas no mundo, né? A gente lidando com certas situações, você já vai com o pé atrás, né? Então, a pessoa te fala algo, você até considera ali, você vai e pondera. Mas quando é no ambiente da igreja, isso pode ser muito ruim, muito nocivo. Porque na igreja a gente parte do princípio que as pessoas que estão ali, né, principalmente aquelas que estão ministrando alguma coisa, ou então já tem um certo tempo, já tem um certo falar, você já julga que essa pessoa ela vive no Espírito, né, e o que ela está falando ali é de Deus. Né, e aí você precisa acatar, respeitar e tal, né, Senhor Jesus. Então assim, você parte desse princípio que
que a pessoa está falando é verdade, então você deve acreditar nela. Né? E aí é que pode ter muitos problemas, né? Pelo fato da gente não ter discernimento no espírito, né? Principalmente no início, né? E depois também, né? Se a gente não for com o tempo ganhando esse discernimento, esse exercício do espírito, a gente pode acabar sendo levado, né? Pelo jeito de determinada pessoa, né? E você fazendo coisas iguais, você acabar tendo a mesma postura, às vezes os mesmos preconceitos, né? E você achar que está vivendo no espírito, e na verdade não está produzindo algo de Deus, né? Senhor Jesus. Né? Quando há ali na igreja, né, um certo assim, crescimento, né? Mas não é algo espiritual, né? É um crescimento anormal. É como a Bíblia fala, né? Uma árvorezinha ali, né? Uma hortaliça, né? Que era para ser pequenininha, se torna uma grande árvore. Né? Algo estranho, algo fora da natureza daquele elemento ali. Aí a Bíblia fala que as aves vêm e se aninham nela, né? Senhor Jesus, essas aves tipificam, né, o maligno, né? O maligno não aproveita essa situação. Por isso que a gente vê, né, quantos escândalos tem por aí, né, quantas situações negativas por causa disso, porque o inimigo ele aproveita essas situações carnais para também pegar aqueles que são fracos na fé, aqueles que estão iniciando, né, e não deixar com que o Espírito avance. O irmão ele até compartilhou essa experiência, né, irmãos de outros países, né, vieram aqui experimentar essa esfera espiritual, né, e ali vieram para a conferência e ficaram ali vários dias ali, depois foram para outra igreja em outra cidade, desfrutaram mais alguns dias, depois foram para outra e tal, e depois retornaram para o seu país. Enquanto esses irmãos estavam aqui na esfera do Espírito, estavam maravilhados, vendo, poxa, quão bom é isso, né? Como é bom essa esfera e tal. Eu estou muito feliz, né? E aí passou, né, aí foi para outra igreja, foi para outra reunião, e chegou e falou, não, agora eu não sou mais feliz, mudei de nome, sou mais feliz. Né? Aí começou a desfrutar mais ambiente, foi para outro lugar e falou, agora eu não sou mais feliz, mudei de nome de novo, agora eu sou o mais feliz. Né? E aí foi, né, ali era uma esfera espiritual, estava, né, propiciando para ele muita riqueza espiritual, ele estava ganhando muito, porque ele estava no meio daquela esfera ali de alegria, né, de paz, né, Senhor Jesus, ali invocando o nome do Senhor, exercitando o Espírito junto com os irmãos. Mas aconteceu, depois ele voltou para o seu país, né, ali impactado com isso, foi levar para outras pessoas, né, foi levar isso para outros irmãos, mas eram irmãos carnais. Olharam para eles e falaram assim, não vem trazer essas coisas para cá não, porque isso é a bagunça lá do Brasil, aqui não, aqui a gente atua com ordem, com decência, tem nada de Brasil aqui não. Ó Senhor Jesus. E aí o resultado é que vai indo, o Espírito foi apagando e foi voltando, né, à esfera tradicional, foi se esquecendo de tudo aquilo que viveu. Né? Por isso a gente tem sempre que encorajar, né, que cada um exercite o seu Espírito. Né? Eu sempre falo isso aqui no canal, né? O que sempre me ajudou, o que me ajuda, o que me salva até hoje é o exercício do Espírito. Né? Para poder discernir as coisas, poder sempre buscar, né, ajudar os irmãos, buscar ser ajudado também, né, Senhor Jesus, buscar compreender o encargo, né, e a maneira de transmitir também. Né, a gente precisa de revelação para a gente poder compreender aquilo que Deus está falando, mas também precisa de sabedoria na hora de transmitir, né, a hora certa, o lugar certo, o jeito certo de transmitir, né, Senhor Jesus. Né, algo que você precisa de repente ali ruminar um tempo, né, voltar naquela palavra novamente, compreender melhor. Né, então por isso não adianta só a revelação, a gente precisa também da sabedoria. Né, se você leva algo adiante, mas sem revelação, simplesmente você vai repetir o que foi falado, você vai causar confusão. Né? A gente precisa pegar a palavra e levar a palavra diante do Senhor, como a gente já viu, né, no desfrute do alimento diário. Se eu não pegar essa palavra e levar diante do Senhor, né, orar, né, e considerar, né, para que Deus possa transformar essa palavra que eu ouvi na minha palavra, né, eu ter experiência com a palavra, tomar a cruz, né, ter experiência de cruz, né, por meio da palavra, né, como já foi tocado, eu não posso tomar a experiência da cruz de outro, eu preciso ter a minha experiência. Por isso que ele tocou aqui, a gente precisa desses esplâncnos de Cristo, né, esses entranhados afetos, né, Senhor Jesus, essa humanidade perfeita de Cristo, misericórdia, ter compaixão das pessoas. Né, o irmão até citou o exemplo, né, como a questão da dor de dente.
Se você nunca teve dor de dente, alguém fala para você, ah, irmão, poxa, tô difícil aqui realizar as coisas que eu tô com dor de dente. Se você nunca teve, você fala assim, ah, isso aí, larga de ser mole, isso é uma dorzinha de nada. Né? Se mexe, vambora. Né? Agora, se já teve dor de dente, você já olha e fala, não, realmente é difícil. Não, mas fica aí, irmão, descansa aí, toma remédio e tal. Pode deixar que eu sigo aqui dou prosseguimento aqui às situações. Né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa desses plânquinos de Cristo, esses entranhados afetos, nessa humanidade perfeita, nessa compaixão, né, Senhor Jesus, para que a gente possa se colocar no lugar do outro, né, considerar os outros superiores a nós, né, sempre ter respeito, humildade, né, Senhor Jesus, né, colocando a nossa mente em Cristo, nossa mente na vontade de Deus, para que nós possamos ser, né, como ele tocou aqui, os agentes de mudança, aqueles que estão vivendo no Espírito, para que a igreja possa reagir, para que o sentimento de Deus, né, a vontade de Deus possa ser transmitida, né, para todos. Ó Senhor Jesus. Né, aí a gente às vezes pode encontrar, como o caso desse irmão, né, que foi lá e encontrou uma esfera ali carnal, os irmãos não queriam, mas no momento desse a gente precisa de mais Espírito, a gente precisa de diante do Senhor, né, para ver como contagiar os irmãos, né, como influenciar os irmãos de maneira positiva. A gente precisa estar cheio do Espírito. Né, Senhor Jesus, a gente não pode desistir, assim como Paulo não desistiu. Né, ele ficou ali, ele viu que a situação da igreja em Corinto era muito difícil, mas ele não desistiu. Né, ele foi ali, né, elaborou, labutou, né, Senhor Jesus. Né, por isso Filipenses fala que, né, se após alguma exortação em Cristo, não, um encorajamento em Cristo. A gente precisa encorajar as pessoas levando elas para Cristo, né, levando as pessoas a tocar no Senhor. Alguma consolação de amor. A maneira de consolar, a gente demonstrar o amor. Né? A expressão máxima da vida de Deus, né, é o amor. Muitas pessoas querem, né, como a gente já viu aqui o ambiente de Corinto, né, querem achar que, não, eu vou expressar Deus no máximo, né, se eu conseguir usar minha fé para trocar um monte de lugar, se eu conseguir andar sobre as águas, se eu ressuscitar um morto, né, se eu curar um enfermo, fizer um aleijado andar, um cego ver, né, muitos sinais, né? Ou então se eu tiver uma boa filosofia, se eu conseguir mostrar para os irmãos, convencer as pessoas, né, com a minha eloquência, se eu conseguir levar todos a entender o meu ponto de vista, ó Senhor Jesus, não é consolação de amor. Você quer expressar a vida de Deus, não é com sinais, não é com uma palavra, né, bem arrumadinha, né, toda ali, tudo certinho, que vai trazer um convencimento para as pessoas, vai levar todos à razão. Não, mas a expressão da vida de Deus é o amor. Então a gente precisa levar as pessoas a sentir o amor do Senhor. Né? E como que elas vão sentir isso? Quando a gente está disposto, né, a pagar o preço. Né, Senhor Jesus, para que as pessoas possam avançar diante do Senhor, né, avançar no Espírito. Né? Como tocou, a gente precisa invocar o nome do Senhor, a gente precisa lutar, né, para mudar a condição da igreja, se envolver, invocar o nome do Senhor, orar. Né? Às vezes as pessoas podem resistir às suas atitudes, né, à sua palavra, mas não podem fazer nada contra a sua oração. Então nós precisamos orar. Né? Tudo aquilo que a gente for buscar na igreja, né, buscar em relação à edificação da igreja, tem que ser feito numa esfera espiritual. Tem que ser com muito espírito, com muita vida. Né? E para isso a gente precisa do Senhor. Né? Por isso que ele fala encorajamento em Cristo. Consolação feita no amor gera comunhão do Espírito. Ó Senhor Jesus, a gente precisa tocar no Espírito, levar cada irmão a tocar no Espírito. Né, Senhor Jesus. Né, eu lembro uma situação que aconteceu uma vez, né, que certas pessoas começaram a indagar, irmão, tal, eu fiquei sabendo que foi falado na conferência isso, assim, eu não concordo, e tal. Né, aí eu cheguei e falei para essa pessoa, para esse irmão, falei, irmão, você estava lá? Não estava. Eu falei, eu estava. E sabe o que aconteceu lá no momento em que estava sendo falada essa palavra? Os irmãos estavam cheios de Espírito. Então, não foi uma questão de convencer, de concordar. É simplesmente você perceber que é o Espírito que está falando e você diz sim e amém. Olha, não entendi, não sei como fazer, mas eu estou percebendo que isso vem de Deus. Sabe por que está gerando tanta confusão agora? Por falta do seu exercício do Espírito. Se você exercitar o Espírito, se você pegar essa palavra ao invés de vir
e discordar e discutir, você pegar isso e levar diante do Senhor, o Senhor também vai confirmar no seu espírito. Mas você precisa ir diante do Senhor e buscar. Precisa buscar o Senhor, precisa invocar o nome do Senhor até que o Senhor fale. Né? A gente precisa aprender, né, a deixar toda a resistência de lado, né, toda a razão de lado, e simplesmente buscar a vontade do Senhor. Né? E persistir na presença de Deus até que o Senhor fale sim, não. Né? E como eu já compartilhei várias vezes aqui no canal, se você perguntar algo para o Senhor, Ele não vai te explicar os pormenores, né? Ele vai só te dizer sim ou não. Agora cabe a você escolher se você quer obedecer o Senhor ou não. Né? Senhor Jesus, a obediência ela é por fé, ela não é por entendimento, ela não é por convencimento. Né? Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender, né? Senhor, eu não estou compreendendo algo. Vai na presença de Deus e permanece, vai de novo, e de novo, e de novo. Né? Se Deus ele não te falar a respeito desse assunto, deixe esse assunto em stand-by. Né? Não tome nenhuma decisão, vá procurar o Senhor, vá buscar, vá desfrutar outras coisas, até um dia o Senhor poder te esclarecer. Né? Ó Senhor Jesus. Né? E como tem tocado aqui, né? O principal, né? É que a gente mantenha a unidade da igreja. Né? Se você vê que outros irmãos estão praticando, estão levando à frente, mas você de repente não concorda ou não ganhou, né? Fique na sua, mas não fique na sua só ali discordando, você não fica ali buscando o Senhor. Senhor, me ajuda, me faz ver o que os irmãos estão vendo. Eu quero participar, né? Eu quero estar junto com os irmãos, quero estar unido aos irmãos, quero crescer em vida. Né? Senão a gente não vai dar liberdade para o Senhor, né? Para o Senhor, para o Espírito agir. Né? Senão a gente vai acabar vivendo nesse ambiente, né? Onde o Espírito tem pouca liberdade para fazer aquilo que Ele quer. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender, né? Colocar nossa mente no Espírito, na vontade de Deus, para a gente poder ter um ambiente espiritual onde a palavra pode ser assimilada, né? Onde a palavra pode ser compreendida, pode ser praticada, né? A palavra precisa se tornar algo prático, né? Senhor Jesus. Né? E como Ele tocou, a gente precisa ser esses que vivem no Espírito, os agentes de mudança, né? Aqueles que conseguem levar os irmãos para o Espírito, né? Conseguem encorajar, né? As pessoas estão ali preocupadas com situações e tal. Então a gente precisa fazer o quê? É discutir, provar a razão, estou certo nisso, isso, naquilo, não. É levar cada um para o Espírito. E o Espírito, no seu tempo, né, vai levar cada um, né, a tocar naquilo que Deus quer. Né? E como Ele tocou, a gente tem que lutar, não é uns com os outros, e nem contra sangue e carne, mas tem que lutar, né, e nos posicionar para promover a unidade da igreja. Lutar, nos posicionar para promover Cristo, uns para os outros. Né? Ó Senhor Jesus, né? Como Ele tocou, né? Se a gente não fizer isso, se a gente não buscar o Espírito, a gente vai correr um grande perigo, né? Vivendo na carne. Né? Senhor Jesus, como eu já sempre falei, né? Desde o início, né? Minha preocupação foi sempre essa, né? De estar exercitando o meu Espírito para que o próprio Senhor pudesse falar comigo, para que eu não criasse uma barreira para fazer a vontade de Deus. Né? Senhor Jesus, a minha preocupação é sempre essa. Né, sempre ali ajudar os irmãos, né, exercitar o Espírito para que o Senhor fale com eles, mas eu também quero estar com o meu Espírito exercitado para poder compreender, né, aquilo que Deus quer na minha vida e também para poder ajudar outros. Né, se eu tiver no Espírito, Deus vai me dar discernimento de como ajudar a cada irmão, né, de como ajudar cada filho de Deus, né, aqueles que reúnem comigo e aqueles que não reúnem. Né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, quando a gente tem esse coração, né, o Senhor Ele consegue avançar muito, né? A gente precisa ver isso, né? O Senhor, Ele quer em nós, nessa humanidade de Cristo, esse esplêndido de Cristo, né? Esse viver, né, dessa humanidade elevada de Cristo, onde a gente ama todas as pessoas. Cristo deixou para nós esse padrão. Falou, se você amar quem te ama, não está fazendo nada demais. Os pecadores, os publicanos fazem o mesmo. Mas se você ama aquele que te odeia, grande é o seu galardão no céu. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa, né, aprender, né, esse esplêndido, né, ter essa humanidade de Cristo, ter esse amor de Cristo pelas pessoas. Né? Senhor Jesus, também ter empatia, se colocar no lugar, se compadecer das pessoas. Ó Senhor Jesus. É dessa forma que a gente vai viver, né, verdadeiramente a vida da igreja. Não a vida da igreja apoiada em palavras bonitas, né, uma boa filosofia, e também não é uma igreja baseada em sinais, em milagres, mas simplesmente uma igreja apoiada no seu único fundamento,
que é Cristo. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa perceber, a gente precisa ver Cristo e nada mais. Mas o problema é que muitas vezes a gente fica esperando Cristo nos outros, que o outro tenha amor, que o outro me trate bem, que o outro faça isso. Não é Cristo em você. A Bíblia fala, né, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se a gente tiver com o nosso coração puro, tudo que aconteceu ao nosso redor, a gente vai olhar e falar assim, é Deus. Né? As situações boas, amém, é Deus, que alegria. As situações contrárias, situações ruins, eu falo assim, o Senhor está querendo mostrar alguma coisa. Ó Senhor Jesus, preciso viver mais no Espírito. Né? Então, e aí ele tocou, se a gente viver dessa forma, não vai haver nenhum espaço para sentimento carnal, nenhum espaço para dano. Né? Sempre a gente vai estar ali sempre reparando, né, as brechas, né? Sempre cooperando uns com os outros. Né? E aí, essa é a maneira, né, de o coração de Cristo está, né, cada vez mais e mais alegre. A edificação vai sendo feita, nós vamos sendo fortalecidos, né, vamos vivendo junto com os irmãos, né, isso é maravilhoso demais. Mas como ele tocou, a gente precisa estar disposto a lutar pela unidade da igreja. Não lutar pela nossa opinião, pelo nosso jeito, mas pela unidade da igreja. Pela vontade de Deus em cada filho de Deus. Né, ser esse agente de mudança que promove espírito e vida. Cristo e a igreja. Né, Senhor Jesus, a gente não deve promover a nós mesmos, senão o resultado, né, como ele tocou, se a gente ficar na carne, a gente vai ter ciúme quando alguém se destacar, quando alguém tiver mais habilidade, né, Senhor Jesus. Né, e a gente viu, né, que esse é um sentimento carnal, mas se a gente estiver no Espírito, a gente vai estar alegre. Né? Quando um irmão chorar, você vai chorar junto, quando alguém se alegrar, você vai se alegrar junto. Né, Senhor Jesus, né? A gente experimentando tudo, né, ajudando uns aos outros, né, avançando na vontade de Deus. É isso que o Senhor quer. Né? Nós somos membros uns dos outros. Né? A gente precisa, né, desse ambiente espiritual. Não só nas reuniões, na minha casa, no meu dia a dia, na minha leitura diária da Bíblia, na leitura do alimento diário, livros espirituais, no relacionamento com as pessoas, no trabalho, em casa. Em tudo quanto é lugar, eu preciso viver na esfera espiritual. No início é difícil. Mas quanto mais você exercitar seu espírito, mais tempo você vai permanecer no espírito. Né, Senhor Jesus, precisa valorizar isso, valorizar o exercício do espírito. Né, isso que o Senhor quer de nós. Ó Senhor Jesus, aqueles que estão o tempo todo ali, né, prontos para fazer a vontade dEle. Né, ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.